Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vento norte e vento sul. Sopra. Então, os dois ventos juntos. Aí chega o Romanos 8, 26. O Espírito nos ajuda. E quando fala assim, gemido inexprimíveis, são palavras, no sentido assim, de palavras diferenciadas. Então, aquele comentário que eu falei agora há pouco, o comentário, né, por não acreditar, vamos dizer assim, por não crer na manifestação espiritual, vamos dizer assim, ele colocou como se fosse silencioso. Mas no original grego, ele fala assim, que são palavras, não como é como se falasse assim, são palavras que o Espírito Santo usa, mas não como as palavras do dia a dia, do idioma natural. É disso que ele quis dizer. É uma palavra diferenciada, é um gemido, é um gemido que ocorre, mas ele é inexprimível. Não são palavras comuns, são palavras do idioma, nada. É uma palavra específica, diferenciada, né? Entendemos assim que é sobrenatural, algo que o Espírito produz. Então, você tem que entender isso. Pastor Cho, né, foi mencionado pelo irmão Peterson ali, ele é pastor da maior igreja do mundo, gente. Igreja do Evangelho Pleno de Ioido. Só a igreja ali em Seul, na Coreia, tem 1 milhão de membros. É que o pastor Cho foi pro céu, né? Mas a igreja prevalece ainda. Tinha 1 milhão de membros num país pequenininho. Então, o pastor Cho, nos livros dele, sempre menciona oração no Espírito, a oração em língua, orando uma linguagem de oração. O irmão Reagan, né? Alô? O irmão Reagan, ele sempre. Ele tem um dos principais livros dele, que é um livro bem grosso, chama-se Língua Depois do Pentecoste. É um dos menos lidos, tá? Desculpa falar, né? Tanto o pessoal da igreja que representa, né? Tem o Rema, que é fruto, né, do ministério do irmão Reagan, Igreja Verbo da Vida, as pessoas pelo menos que eu conheço, são bastante, é o livro menos lido ou nem lido pelo pessoal do Verbo da Vida. Pessoal do Verbo da Vida, acorda aí. Todo respeito e amor por vocês. Leiam língua depois do Pentecoste e pratiquem a oração em línguas por mais tempo. Não um tempinho que sobra, mas se dedique mais. Não, a gente ora em língua, né? Sobrou 20 minutos lá, eu vou orar. Tem que entender questões de dimensões. O irmão Reagan diz que ele passava horas e horas e horas e horas orando em língua. Então, o fundador do ministério, né? Aquele Deus usou para gerar o ministério, praticando oração em língua. O pastor Tânio Cirilo, o maior testemunho dele é os períodos que ele passava horas e horas orando em línguas, até 9 horas por dia orando em língua. Irmão Dave Robertson, que incontáveis manifestações extraordinárias, que deixou milhares de discípulos aí. Os grandes homens de Deus que você vê por aí são discípulos do irmão Robertson. Sempre ensinou a orar em línguas. As convenções dele, 95% das pregações era orar no Espírito Santo. Então por que as pessoas negam isso?
Traz de volta a Bíblia, gente. A palavra diz assim, que a mensagem da cruz, o evangelho, é loucura para quem se perde, mas é poder para quem crê, né? O evangelho é pela fé. A palavra de Deus é espírito. Então tudo vai fazendo sentido. Claro que o Espírito Santo iria usar uma coisa que o homem não conhece. Porque parece que é apresentado para a pessoa sobre orar em língua, ela calcula com a mente dela, fala assim, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu mesmo, por mim mesmo, não posso falar essa língua, então não é verdade. Às vezes ela não declara que não é verdade, mas é indiferente, não se importa. O crente está lá passando opressão, está passando um problema, por que não se render ao Espírito Santo? Por que não tirar um tempo do seu dia ali, mesmo nas correrias, ir lá e falar, eu vou orar em línguas, eu vou passar tempo, até que o Espírito Santo venha agir na minha vida. Amém? Vamos pensar nisso, tá? E para a gente caminhar para o final, Filipenses 2, 12 e 13. Vou ler para nós. Isso foi falado hoje no momento de oração, esse versículo. Nosso momento de oração hoje, né? Oração em ondas. Aqui mesmo nesse canal, toda segunda, quarta e sexta, às 11 horas, temos um período chamado Oração do Cenáculo em Ondas, tá? Você pode participar juntamente conosco. Nós temos uma meditação na palavra, temos a oração pela nação, pela nossa região e oração por pedidos pessoais também, tá? Então você pode estar juntamente conosco aí, tá bom? Filipenses 2, 12 diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Aqui tem um problema e tem uma solução. O problema é quando a pessoa ela isola o versículo. Ela pega o 13, né, e fala assim: Deus produz o querer, o efetuar, né? Segundo a sua boa vontade. Ou seja, aí ela já interpreta assim, né? Quando Deus quer, ele faz o querer e o efetuar. Quando ele quer. Então, aí é um problema gigantesco. Porém, o versículo anterior fala o quê? Desenvolva, né, em outra tradução, a vossa salvação. Ou seja, uma responsabilidade sua. Desse versículo aqui eu gosto muito de usar o trecho da Arca de Noé, né? Deus vai lá, chega Noé, cara, você é o único justo aí que eu achei, tá bom? E é o seguinte, eu vou mandar água aí, cara, e vai acabar com a humanidade aí. Só que é o seguinte, prega aí, quem crê, né, vou conseguir salvar. Aí Noé falou, podia pensar, né? Falar, Senhor, vai mandar água. Como é que você vai fazer na hora que vier essa água? Você vai me pegar com a mão, vai me levantar, né? O senhor podia também levar minha família. Aí Deus falou, pera aí, Noé, você vai construir a arca, meu. Eu vou te dar as medidas, aí você constrói. Mas Deus, nem marceneiro, carpinteiro eu não sou. Pois é, mas você que vai construir a arca, cara. Então Noé fez o quê? Ele desenvolveu a salvação dele. A salvação que Deus deu. Que Deus deu a medida da arca e a habilidade para ele fazer a arca. Então, Moisés teve que pôr literalmente a mão na massa. E estima-se que ele ficou pelo menos 100 anos construindo essa arca e ao mesmo tempo era o púlpito dele, né? Deus vai mandar chuva e juízo e tal. Então Noé desenvolveu e quando a água veio, ele foi salvo com sua família. Então a tua salvação Deus te deu. Ele te deu a oportunidade de você desenvolvê-la. Então entenda a responsabilidade que você tem. Tá? Você não vai lá para o teu trabalho, chega lá, senta e fica esperando acabar a hora para ir embora, aí no fim do mês você quer seu dinheiro.
Mesma coisa. Deus não te deu salvação para você ficar esperando Jesus voltar. Tira. A Bíblia fala que Deus, Romanos capítulo 8, Deus condenou o pecado na carne. Deus pegou o pecado do teu ser, teu espírito está novinho, você nasceu de novo. Pegou do teu ser e colocou na carne. Deus não pegou o pecado e pôs num demônio, ele pôs na carne. E aí, quando ele colocou o pecado na carne, a carne é inimiga da lei de Deus. Agora. Por que Deus pôde fazer isso? Porque Cristo cumpriu justiça. Amém? Então, ao fazer isso, agora a gente tem que lidar com a carne, que agora a gente tem uma força espiritual para lidar com ela, que é da carne que vem as emoções ruins, ciúmes, invejas, iras, a incredulidade, a autossuficiência, vem da carne. Só que aí Romanos 8 continua e diz o quê? Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo. Então você tem que pegar o que é do Espírito para mortificar as coisas que são da carne. E uma das ferramentas tremendas, extraordinárias, chama-se orar no Espírito Santo. Orar em língua. Amém? Desenvolvendo assim sua salvação, permitindo que o Espírito te ajude. Ele não faz sozinho, ele ajuda, tá? Auxiliar é uma coisa, fazer sozinho é outra. Ele te ajuda a vencer a fraqueza. Mas você tem que crer e praticar. Tá bom? Essa é a nossa mensagem hoje, tá? Vamos orar agora nesse momento para a gente encerrar. Senhor, eu te agradeço pela tua revelação, pela tua santa palavra. Confirma esta palavra em cada coração, quebrando o poder da cegueira, da fortaleza, do conhecimento errado. Visita agora essa alma, esse coração, e abre a mente dessa pessoa para entender as verdades espirituais da tua palavra. Porque conhecereis a verdade libertará. E nós proclamamos a verdade bíblica da tua santa palavra. E assim nós te damos a honra e a glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, estamos encerrados por hoje. Deus te abençoe. Amém. Medita nessa palavra. Se precisar, quem está no canal aí, né? Pode ouvir de novo, tá? Canal do Cristo é a Resposta. E pense nisso e coloque em prática. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.